A Casa dos Bicos, edifício singular e emblemático da cidade de Lisboa, é a morada perfeita para acolher a memória e a obra de um escritor único, como José Saramago. O projeto de requalificação da Casa dos Bicos esteve a cargo dos arquitetos Manuel Vicente e João Santa Rita, filho de José Santa Rita, o arquiteto que assinou em conjunto com Manuel Vicente a modernização do espaço em 1983, por alturas da Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Tanto eu como o arquiteto Santa Rita tínhamos muito Eu gostava muito de ter um assento, digamos, geométrico para as nossas decisões de projeto, porque, como sabes, à procura de direções nossas, claro, mas, sei lá, certas diagonais da casa. A casa é um quadrilátero irregular, talvez se as duas paredes sejam paralelas, ou tenha se as duas paredes laterais sejam paralelas, mas nem a principal nem o tardós eram paralelas, depois também não são perpendiculares entre si, portanto aquilo é um quadrilátero irregular, é um losango irregular. E nós começámos por tentar estabelecer certas direções que nos pudessem, digamos assim, harmonizar, articular as decisões de projeto para ficar uma coisa aqui assim, outra ali de outra maneira, outra ali da outra. Portanto, tínhamos, digamos, aquela malha que aliás foi prolongada por esta intervenção recente agora com o arquiteto João Santa Rita, e a gente voltou a assentar a maior parte das nossas decisões nessa matriz, digamos assim, que tinha sido estabelecida para o primeiro projeto. Nos últimos anos, porém, a casa foi sujeita a várias alterações arquitetónicas, pelo que a missão dos arquitetos foi quase a de resgatar a alma do lugar. Havia muitas coisas que vinham do projeto anterior que não podiam ser esquecidas, não é? Toda a parte de uma estrutura, digamos, que existe, estrutura formal, estrutura desenhada, que depois aparece nas estereotomias das pedras, nos desenhos experientes por aí fora, eram tudo apontamentos que eram um suporte muito bom para aquilo que se viesse a fazer ali, não é? Do ponto de vista de uma geometria, do ponto de vista de materialidades que já estavam, de alguma forma, digamos, estabelecidas, e, portanto, não fazia muito sentido, digamos, pôr isso tudo em causa. Portanto, há um trabalho de continuidade nesse sentido, não é? E, portanto, os pisos, o arranjo dos pisos, no programa cada um tem, e que no fundo há um piso zero, que é o piso de entrada, que há de ter uma utilização pública, completamente pública, é um piso que fica, penso eu, para a própria gestão da Câmara Municipal, e depois há 4 pisos que ficam para a Fundação, em que o primeiro é um piso destinado às exposições, o segundo é a área administrativa da Fundação, onde estão os gabinetes, as salas, tudo isso, o terceiro é a biblioteca, que se expande um pouco para a ideia de um sótão, que era uma ideia que já vinha do projeto anterior, de que o último piso da Casa dos Bicos era um pouco como quem visita, e onde o arquiteto Manuel Vicente tem falado disto muitas vezes, quem vai, digamos, à casa da avó, não sei onde, e de repente descobre o sótão, que é assim o sítio onde estão guardadas um conjunto de coisas, mas é sempre um andar que é acabado de maneira diferente. Estão os vigamentos à vista, até se vêem por vezes as telhas, ou vê-se um forro de madeira, enfim, portanto há um pouco essa ideia de uma dimensão ali de conflito entre aquilo que é o fim, e que é essa cobertura, e aquilo que é o arranjo que vem dos outros pisos, não é? E, portanto, esse último piso tem uma pequena sala para palestras e conferências. Em termos da própria intervenção, e começando de baixo para cima, digamos que o piso de baixo é de facto aquilo que eu sinto que há uma intervenção mais radical. No fundo, não é tanto por ser mais além que as outras, é porque é aquilo que vai ter uma utilização que não existia anteriormente, ou seja, vai ser uma espécie de recinto arqueológico sobre o qual se caminha, não é? E isso é uma dimensão que existia no outro sentido, porque havia um apontamento já disso no anterior Casa dos Bicos. Quando se entrava antigamente na Casa dos Bicos, havia um pavimento em vidro sob o qual estavam, digamos, uns vestígios arqueológicos, e existiam, que ainda existem hoje lá ao fundo, as salgas romanas, que é um outro apontamento. Portanto, isto vai ter uma dimensão maior e, portanto, implica um circuito diferente daquilo que era, digamos, realizado, tão radical que até muda a entrada do lado esquerdo da fachada para o lado mais ou menos centro-direita da fachada, não é? Falecido há 2 anos, a 18 de junho de 2010, Saramago está enterrado diante da Casa dos Bicos. É debaixo de uma oliveira trazida da Azinhaga, a sua terra natal, que repousam as suas cinzas.
Não acessível ao público, o local que Saramago tinha escolhido para o seu escritório, onde se imaginou a apreciar os barcos no Tejo. Um local que é hoje o escritório de Pilar del Rio, a presidenta da Fundação Saramago. Saramago estuvo nesta casa con el espacio por recuperar y con el espacio ya bastante recuperado. Saramago estuvo en este mismo lugar donde estamos ahora, todavía no acabado, pero mirando por esa llanela, le comentó al arquitecto Manuel Vicente: entonces yo voy a estar aquí sentado a ver los barcos pasar. Y por esa frase que el propio arquitecto Manuel Vicente me recordó el día del entierro, Saramago está enterrado delante de la Casa de los Vicos, bajo una olivera, porque él ya no va a ver los barcos pasar, pero habrá muchas personas que se sienten en el banco que se puso al lado para ver pasar los barcos por él. La fundación, en la Casa de los Vicos, la Casa de los Vicos, pues nos ha introducido pequeños cambios. Entonces ahora vemos que más que actuar dentro del país, vamos a actuar dentro de esta casa y que esta casa irradie, sea un foco donde se discuta, se presenten alternativas, propuestas, se debata. ¿De qué? De cultura, naturalmente. Porque nosotros consideramos que no tendríamos muchos de los problemas, por ejemplo, en la Unión Europea si hubiéramos comenzado por la cultura, pero sobre todo de valores cívicos, de responsabilidad, de derechos, pero sobre todo de deberes ciudadanos. A exposição inaugural, intitulada José Saramago, a Semente e os Frutos, permite traçar uma trajetória da vida do escritor. A Fundação Saramago está aberta ao público de segunda a sábado. O melhor da arquitetura nacional e internacional mostra-se em Cascais, numa exposição com as obras vencedoras e as que foram selecionadas para o prémio Miss van der Rohe. Perto da costa alentejana, o projeto Figueirinha Ecoturismo renasceu de uma antiga ruína. Uma recuperação a ver no próximo programa. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal. Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.